Vou te trazer uma dica, é só uma dica, tá, gente, hoje, mas que vai aumentar muito suas chances de conseguir emprego ou oportunidades, jovem aprendiz, estágio, trainee ou carteira assinada em 2021 ou no próximo ano. Toda virada de ano eu acredito que você deva fazer isso que eu vou ensinar nesse vídeo. Mas antes, roda a vinheta! Bem, pessoal, o que eu queria falar para vocês nesse vídeo é lógico que isso que eu vou trazer não é a única coisa que você deve se preocupar, mas é a base que vai fazer com que você tenha possibilidade de entrar em bons empregos, em grandes empregos, aumentar suas chances como um todo. É algo que a maioria das pessoas não presta atenção, mas que eu te digo, comece a olhar com muita seriedade esse item. Esse item é o currículo, tá bom? E aí vamos conversar um pouquinho sobre isso para você entender um pouco o que foi que eu vi ao longo de 2020. E o que eu vi ao longo de 2020 é o que eu já vi em 2019, 18, 17, tá? Até lá 2007, quando eu comecei a trabalhar com RH, tá? As pessoas cometem os mesmos erros. Elas não levam a sério a montagem do currículo. Elas montam um currículo, por exemplo, você que está procurando o primeiro emprego. Você vai ficar tentado a montar o currículo em meia folha, porque você não tem tantas informações para colocar nele. E aí quando você monta meia folha o seu currículo, você mostra que você não tem informação suficiente nem sobre quem é você, o que você sabe fazer, o que não sabe. Enfim, fica algo muito pobre. Então quando você for montar o currículo, uma dica que eu passo é: assista aos vídeos em que eu mostro como montar. Eu tenho 3 vídeos. É tão importante a questão de montar currículo que quando eu ensino vocês a fazer um currículo sem ter experiência de trabalho anterior, eu divido em 3 vídeos, gente, tá? Um que eu ensino a parte de cima, e aí tem gente que erra a questão de endereço, de nome, enfim, tem que prestar muita atenção, tá? Aí a parte central, que é onde a pessoa fala: eu não tenho experiência, eu não vou colocar nada. Quem não tem experiência tem que colocar outro tipo de informação, mas as pessoas não querem perder tempo. E nessa de não perder tempo, acabam perdendo oportunidades boas e grandes que o mercado tem à disposição. O que a gente vai ver com a pandemia é muita oportunidade para jovem e adolescente. Então fique atento que oportunidades existirão, tá? E o terceiro vídeo eu explico aquela parte de baixo, que seriam os cursos, idioma, informática e por aí vai. Tem gente que faz uma bagunça naquilo. E aí tem muita gente que também faz o seguinte, e isso é uma coisa que eu preciso falar para vocês. Tem gente, agora eu não estou fazendo mais revisão de currículo, tá, gente? Eu não faço isso porque é muito tempo que demora para revisar o currículo. E além de ler, eu tenho que indicar onde é que está o erro. E aí, além de indicar onde é que está o erro, quando eu mando para a pessoa manda para mim de novo, eu tenho que ver de novo, é muito tempo que se perde. Uma boa revisão de currículo leva tempo, então eu não estou fazendo isso. Feito? Feito. Dito isso para vocês, então, eu queria que vocês prestassem atenção. Você já tem um modelo de currículo que eu estou mostrando para vocês nesses 3 vídeos. Então assista depois e tente fazer o seu currículo mais próximo daquilo que eu estou ensinando. Legal? Assim você não vai ter erro. Mas a maioria das pessoas erra por pagar para o senhor lá da Lan House, para ele montar para você o currículo. Quem tem que montar o seu currículo é você. Porque um currículo bem montado vai te dar base para depois você fazer uma boa entrevista. Um currículo bem montado, ele vai ser visto com outros olhos pelo recrutador e mostrar, por exemplo, que você tem bons conhecimentos de informática. Então a base, a estrutura para você conseguir bons serviços, ela é obtida durante a montagem do currículo. Mas se você pagou para outra pessoa fazer o currículo, a personalidade, o estilo, o capricho e toda a informação, acredite em mim, o currículo transmite muitas informações para quem é profissional de RH, tá? A gente vê muitas coisas sobre a tua personalidade, sobre o teu estilo, o teu perfil, através da maneira como você monta o currículo. Mas se quem monta é o tio da esquina, eu estou vendo a personalidade, perfil, tudo isso que eu falei para vocês, do tio da esquina, e não seu. Aí quando você chega para a entrevista, eu falo: mas espera lá,
eu pensei que a pessoa que eu tinha chamada tinha isso, isso e isso. E a pessoa que chegou tem isso, isso e isso, coisas completamente diferentes. O que está acontecendo? Aí a gente percebe que nem montar o currículo você conseguiu. Então, monte o currículo, mas não da maneira que você está vendo por aí. Gente, tem muito currículo lindo, maravilhoso, mas que parece ser um panfleto. É colorido demais. E aí tem uma ondinha no meio que separa. E aí tem um azul de fundo aqui, outro azul mais clarinho aqui. Gente, não é panfleto. Currículo não é panfleto. E quando a gente tenta montar um panfleto, a gente na realidade está decaindo muito, tá? A gente mostra que a gente, por exemplo, não tem noção de documentos, do que é um documento. Imagina eu pedir para você um relatório e você colocar florzinha, colocar emoji, você colocar um fundo colorido. Isso é impensado, tá? Em questão de documentos. Então, quando você entende que currículo é um documento e monta ele seguindo as regras da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, você já mostra que é diferente. Então fique muito atento a isso. E você vai perceber que quando eu ensino você a fazer currículo aqui no canal, eu também mostro o porquê que você está fazendo desse jeito e não de outra maneira. Aí você pode se perguntar, mas o meu primo nem fez e foi pego. Ok, às vezes ele fez cadastro numa ONG que já enviou as informações. Ou ele fez o cadastro em uma agência de emprego que mandou as informações dele. Agora, gente, tem ocasiões em que vão pedir para você levar o currículo. E quando pedirem para você levar o currículo, se você não fez, você vai fazer correndo. E fazer correndo o currículo é a pior coisa que tem. Porque aí você provavelmente vai cair naquele outro erro que é copiar e colar. Você copia o trecho de um, o trecho de outro, e aí as fontes ficam diferentes, espaçamentos entre linhas e entre letras também vira uma verdadeira bagunça, e quem é profissional de RH percebe isso. Percebe que está diante de um copiar-colar. Então, gente, é muito mais importante o currículo do que você imagina, tá? Tem gente que me pergunta assim, mas o meu primo, o meu sobrinho, o meu coleguinha de escola fez de qualquer jeito e pegaram ele. Às vezes sim, porque quando ele foi levar o currículo, ele já tinha uma indicação e, portanto, a vaga meio que estava assegurada. Não é que a vaga estava assegurada. Tem gente que deixa de procurar serviço falando que se não tiver QI não consegue emprego. Isso é mentira. O máximo que o QI consegue é te jogar na entrevista de emprego. Mas daí a você passar ou não na entrevista de emprego é outra coisa. Então nunca desista de procurar uma vaga pensando que se não tiver QI não vou entrar. Isso é mentira. O QI ele te joga na entrevista. Mas você passar ou não pela entrevista é outra coisa, tá? Mas essa pessoa ela foi chamada não foi porque montou um bom currículo. Foi porque ela teve uma boa indicação. Agora, ela vai ter que enfrentar a entrevista de emprego e se ela não montou o currículo, ela vai ter dificuldade em responder as perguntas. Então é uma dica muito bacana que eu falo para você. Toda a estrutura, todo o alicerce que você vai construir para ter uma boa entrevista, para ter um bom processo seletivo, porque pode ter dinâmica, pode ter teste, pode ter mais de uma entrevista, enfim, tem muita coisa que pode vir para frente, tá? Tudo isso você vai estar bem estruturado se fez um bom currículo. Então eu vou deixar o link para vocês dos vídeos em que eu explico fazer currículo. Aproveite o final do ano ou o começo dele, que vai estar tudo meio parado aí por causa da pandemia, e revise seu currículo. Veja se ele está de acordo com aquilo que eu já ensinei vocês a fazerem, tá? É um momento de reflexão para a gente se preparar aí para que o ano que vai começar traga mais oportunidades do que o ano que passou. Se você conseguiu oportunidades, não deixe de continuar seguindo o canal, tá? Tem muita gente que acaba conseguindo emprego e deixa de seguir. E aí complica justamente a gente continuar a dar um bom andamento aqui. Então não deixe de seguir, compartilhe os vídeos que você vai me ajudar muito. Você não faz ideia o tanto que vai ajudar o canal a crescer e até mesmo que eu volte a fazer algumas coisas a mais aí que eu fazia e agora justamente não está sendo possível. Então conto com você inscrito aqui no canal. Isso dá muito ponto no YouTube
e faz com que a gente consiga, com que eu consiga, transmitir isso tudo para você. Então, se inscreva, compartilhe os vídeos, deixe like, que isso ajuda demais. Desculpe por não estar respondendo todas as perguntas, mas está humanamente impossível, porque é muito comentário. São 500 vídeos, eu recebo todo dia muito comentário, gente. Ou eu dou atenção para minha esposa, para as aulas que eu tenho que preparar, ou até mesmo para a gravação que eu tenho que fazer para vocês, ou eu fico o dia inteiro respondendo, né? Eu tenho que viver também um pouco, gente. Que ninguém é de ferro, tá? Mas tudo aquilo que eu puder, eu vou estar respondendo para vocês. Muito obrigado, deixe seu like, curtir, compartilhe os vídeos e a gente se vê no nosso próximo vídeo.